A gente agora recomeça, né, a segunda parte do nosso bate-papo. Vocês estão gostando? Sim. Que bom. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de mitologia, umas histórias mitológicas. Fernando Pessoa, através do homônimo Bernardo Soares, dizia que uma vida sem mitologia é um tédio. A gente precisa de deuses, e os deuses estão na mitologia. Bom, a gente está falando de razão e emoção, e dentro da mitologia, e associando a filosofia, tem uma coisa chamada contrato de Ulisses, onde ele vai utilizar da razão para passar por uma grande emoção sem tragédia. Isso é muito interessante. Essa é uma história da Odisseia, né? A Odisseia é um clássico literário mundial da mitologia, escrito no século 8 a.C. É impressionante, né? E a gente vê que os problemas da humanidade sempre são os mesmos. As emoções, as razões não mudaram. A gente ganhou em tecnologia, ganhou de repente em racionalidade, mas as emoções e a insegurança pelas emoções são as mesmas. Então vamos lá na história de Ulisses. Ulisses era o grande comandante do exército grego. E Ulisses gozava de toda a delícia de ter uma paixão, um amor chamado Penélope, e o filho Telêmaco, que morava na ilha de Ítaca. A ilha era dele. Só que iniciou-se a guerra de Troia, iria iniciar a guerra de Troia. Tudo por causa de uma mulher. Vocês sabem dessa história? Por causa de Helena. A Pepeca de... Como é que é? Pepeca voadora? Pepeca de asas. Pepeca de asas. Não, é dentada. Não, porque a gente estava lá conversando, aí a Tati brigou comigo, pô, cara é de asas. Aí ela veio falar do Freud. O que o Freud falou? Falei. Não. Fala. Fala, aí nos bastidores. Nada. Ela falou que Freud dizia vagina dentada. Mas tudo bem, vamos lá. Então, esse é o resumo de mar, né? Então, a guerra de Troia começa porque Helena fugiu com Paris. Paris é um príncipe troiano. Então, Menelau, que era esposo de Helena, ficou o corno, né? Ficou muito mal e pediu ao irmão Agamenon, que também era um grande imperador grego, que fosse resgatar a esposa Helena. E Menelau já queria atacar Troia. Então utilizou de pretexto resgatar Helena. E aí deu-se início à guerra de Troia. E aí Ulisses foi, era o grande comandante. Tinham dois grandes importantes guerreiros, Ulisses e Aquiles. E aí começou a guerra de Troia, que durou 10 anos. Ulisses foi embora de Ítaca, deixou esposa e filho e foi para a guerra. E repetindo, essa guerra durou 10 anos. Os portões e muros troianos eram intransponíveis. Não tinha como passar, não conseguia passar. E aí Ulisses, que Homero no livro chama o homem de 1000 ardis. Ardis é o cara que tem consciência de tudo, o cara estrategista. Inventou o cavalo de Troia, construiu o cavalo de Troia, que era um cavalo imenso de madeira, de fundo falso, e dentro desse fundo do cavalo colocou vários soldados gregos. De madrugada, os gregos, né, através de Ulisses, colocou o cavalo lá nos portões de Troia. E se esconderam nas florestas troianas, nos lugares troianos. E ao amanhecer, os troianos viram aquele cavalo em frente ao portão, aos portões, às muralhas. Pensaram, é um presente dos deuses, celebrando Pégasus, o cavalo mitológico. Abriram o portão e puxaram o cavalo para dentro de Troia. E aí começaram a dançar em torno do cavalo, uma festividade, muito vinho, muita alegria. E anoiteceu, chegou a madrugada, a barriga do cavalo foi aberta de madeira e desceram todos os soldados gregos. Os soldados gregos foram até o portão, abriram o portão para os outros soldados gregos entrarem. E aí começou a carnificina. Os gregos destruíram os troianos no máximo que podia. Só que os gregos fizeram uma coisa que os deuses detestam.
utilizaram a híbris. Híbris é a desmedida das coisas. Híbris é o excesso. Aquela velha frase, me bate, mas não me sacaneia. Né? Me rouba, mas não esculacha. A híbris é o excesso. É quando você está numa discussão com um amigo e você usa aquele negócio muito pessoal que o seu amigo te falou que só você sabe. Renato Russo falava assim, ó, quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Uhum. Porque a gente tem um lugar dentro da gente que é muito delicado. Se fala certas palavras, não tem jeito. Termina ali. Isso é a híbris. É desmedida, é o excesso. Voltando a Troia. Então, os gregos usaram essa híbris com os troianos. Violentar as mulheres, violentar os templos dos deuses troianos. Não havia necessidade, a guerra já tinha acabado. E aí os deuses troianos ficaram furiosos. Principalmente Poseidon, ou Poseidon, né? Que é o deus dos oceanos e dos mares. Aí acabou a guerra, Ulisses tinha que voltar para casa. E era embarcação. Então Poseidon fez de tudo para que Ulisses não voltasse para casa. Ele queria se vingar da híbris de Ulisses. Mas Ulisses tinha que passar por uma ilha, a Ilha das Sereias, uma ilha mágica. E Ulisses, como eu falei, é um cara de artimanha, ele sabe tudo, ele conhece tudo. E Ulisses sabia que quem passasse pela Ilha da Sereia e escutasse o canto da sereia, as embarcações afundavam. Porque era um canto da sereia que embriagava, ludibriava, enfeitiçava. Então os homens pulavam ao mar para chegar até a ilha e as embarcações batiam nos rochedos. Então as embarcações afundavam e os homens morriam. Mas Ulisses é Ulisses. Ele pediu para os seus marinheiros encherem o ouvido de cera. Olha que estratégia. E ele, Ulisses, ele queria se emocionar. Ele queria gozar pelo canto das sereias. Ele se amarrou no alto da embarcação, no mastro. Ficou amarrado. Então, quando a embarcação costeou pela Ilha Mágica, ele começou a escutar o canto da sereia e começou a se debater. Ele entrou em êxtase, vários orgasmos, ficou louco, mas escutando o canto da sereia. Em contrapartida, os marinheiros não escutavam nada, estavam com cera no ouvido e continuaram remando. Eles passaram pela Ilha da Sereia, são e salvos, e Ulisses escutou o canto da sereia. Então, essa história mostra o quê? O contrato de Ulisses. Você racionalizar para viver uma emoção sem que essa emoção te destrua. Isso vale, se a gente fazer uma analogia para a vida, vale para tudo. Será que vale a pena fazer isso? E aí tem os estoicos, que eu ando meio brigado com os estoicos. Depois que eu passei a conviver com o Edmur, eu briguei com os estoicos. Com o Edmur e com o Jair também. O Jair também me... Entrou na obra da minha híbris. Foram os dois que me, assim... Porque hoje está preconizado muito o estoicismo, né, Antônio? O estoicismo fala assim, ó, um termo, ataraxia. A ataraxia é a ausência da perturbação da alma. Quem é que não tem uma perturbada nos dias de hoje? Todos nós, o Edmur acabou de falar. A gente reage, né? Tem emoção. E os estoicos falam isso, ataraxia. Você não perturba a alma. E aí tem um exercício estoico que esse é legal de ser usado para você não padecer moralmente e eticamente. Para que você faça uma ação e não te cause transtornos. Meio parecido com o contrato de Ulisses. Que é usar 3 palavras que o Edmur adora. Quais são as palavras, Edmur? Palavras de expressões, né? Quero, devo e posso. Eu não sei, quem sabe é você. Eu vou dar um exemplo agora, que talvez a Denise vai me matar mais tarde em casa, mas eu vou dar um exemplo, assim, bem prático para vocês entenderem. Deixa eu terminar a fala. Quero, devo e posso. Você está numa situação que você fala, pô, mas se eu fizer isso, será que vai dar merda? Será que vai ter um transtorno? É dele. Né? Aí você... Vai que voa alguma coisa de lá, sei lá. E aí, é o contrato de Ulisses. Para você utilizar o contrato de Ulisses e você não falhar eticamente nem moralmente. Então, essas 3 palavras, quero, devo e posso, elas têm que estar alinhadas. Uhum. É um tripé. Exemplo, e mais tarde em casa eu resolvo. Vamos supor que esse nosso
projeto aqui cresça, floresça, e a gente receba convite para fazer um encontro desse lá em Roraima. Eu, Tatiana e Edmur. Aí a gente faz o encontro, é um sucesso, terminou o encontro, a gente vai pro hotel. E aí a gente tá conversando nós três no hotel, e tem umas mocinhas ali olhando pro Edmur, galã. Eu já tô fora dessa, eu já fui beber uma água, perceberam, né? Calma que vai chegar, calma que vai chegar. Eu já falei, gente, ó, Vai chegar a sua hora, vai chegar a sua hora. Não, não quero nada, hoje esse teatro? Aí a gente tá lá no hotel, não sei o quê. Aí a Tati dorme cedo, e as mocinhas olhando pra mim e pro Edmur ali. Como a Tati dorme cedo, e a amiga da Denise, ela subiu e vai dormir. Eu falei, opa, a Tatiana já não tá aí. Denise, eu não durmo, pode deixar, nunca mais eu durmo cedo. Aí eu penso, o Edmur é meu cúmplice, não vai me entregar. Mentira. Mentira, né? E aí tá a mocinha lá, não sei o quê, de repente ela chega, ela se aproxima, né? Pô, gostei da palestra, que negócio, né? Sedução pelo professor, pelo mestre, aquela história toda. E é uma menina interessante, né? E de repente ela, e aí, vamos tomar um vinho? Aí eu respondo, eu não bebo. Eu bebo o que você quiser. Aí eu falei, Vamos no mate. E aí eu tô pensando, né? Aí eu faço assim, vou usar o exercício estoico. Eu quero? Talvez até queira. Talvez até queira. Quem sabe, né, Paulo? Eu posso? Não. Posso. Pode. Tatiana se dormir. O Edmur é meu cúmplice. E aí vem a última palavra. Aí vem a última palavra, eu devo? Porra, não devo. Eu tenho um pacto de confiança com a Denise. A gente tem um pacto, né? Uns chamam de fidelidade. Eu falo, a gente tem um pacto de vida. Eu não devo. Porque se eu fizer, eu vou me arrepender. E o pacto com você? O pacto comigo, eu não devo. Eu não devo. Porque quando eu chegar em casa, eu vou olhar para a Denise e olhar para a Isabela. Sorte que elas não sabem de nada, né? Só que a Tatiana dormiu, Então, esse é um exercício histórico. Esse é um exercício histórico. Não existe traição maior do que a traição que você faz com você. Isso. Então, tem que estar muito atento a todas essas armadilhas impostas pela sociedade, pelo senso comum, para você não se trair constantemente. É isso, Nath. Né? Que aí você fica... Aí você tem uma vida medíocre. É isso. E infeliz. Se a tua escolha é Denise, é estar com ela, e aquela mulher verdadeiramente não te interessa para nada, tudo bem. Agora, se não for isso, o pacto que você faz com a Denise não pode ser maior do que o pacto que você faz com você. Mas o pacto dele só existe porque o pacto é comigo mesmo. Não é isso? É isso. Pronto, Então, sobreviveu, né, Denise? Até eu respirei agora, mas ele... Então, o exercício estoico, apesar de eu andar meio de olho virado com os estoicos, é esse. E funciona bem. Quero, devo e posso. Bom, e agora tem outra história do Ulisses, que ele sucumbiu. No primeiro momento ele passou pelo das sereias, escutou o canto, e não se entregou às sereias, né? Mas ele escutou o canto da sereia, ele viveu uma emoção. Outra história é de Calipso, a ninfa por quem Ulisses se apaixona. A embarcação continuava e Poseidon lá, querendo afundar a embarcação, por conta da híbris de Ulisses. E aí era maremoto, tempestade, alto mar, monstros marinhos, várias aventuras. Até que ele termina numa ilha chamada Ogígia, que é naquela região ali da Grécia, aquela região do mar contemporâneo e do mar do Mediterrâneo. E aí tem uma linda ninfa, linda, chamada Calipso. Espetacular. Espetacular, né? Assim, de realmente enlouquecer. Diziam até que Calipso tinha pacto com o diabo,
Vocês não sabem, mas existe um ditado russo que diz que quando o diabo não sabe o que fazer, ele manda a mulher no lugar dele. Nossa Senhora! Se liguem. Quando o diabo não sabe o que fazer para resolver um problema, ele manda a mulher no lugar dele. Gostou, né, Zé Alexandre? Agora eu entendi porque... Ei, agora eu entendi porque um monte de homens falam assim, essa mulher é o diabo na minha vida. Eu entendi porque tem mais mulher que homem. Eu sou feminista. Então, e aí ele vai... A embarcação dele dessa vez afunda, morre todos os marinheiros, só resta Ulisses. E ele consegue chegar até a ilha de Calipso. E Calipso se apaixona por Ulisses perdidamente e ele por ela. E aí eles têm um relacionamento voluptuoso, né? Transas homéricas, banquetes perfeitos. Calipso oferece as outras ninfas para Ulisses. E Ulisses delira naquilo, apaixonado. Quando dá 7 anos de convivência, Ulisses começa a sentir falta do lar. Porque o que é o lar? É a esposa e o filho. É o conjunto de problemas. Mas enquanto isso, a Penélope... Isso. Enquanto isso, aí é outra história que eu vou contar em amor. A Penélope está tecendo para não aceitar ninguém em nome do amor por Ulisses. E toda vez quando ela é oferecida, ela fala que está tecendo e só vai ser recebida por algum homem quando ela acabar de tecer. E todo dia de manhã ela desfaz a tecelagem e recomeça. Esperando por ele. Que já dura... E ele estava em Calipso. E aí, Calipso, o Ulisses vai ficando cansado, entediado daquela vida de orgias. Ele vai cansando. E Calipso percebe que ele está ficando entediado. E aí ela oferece algo que qualquer homem gostaria de receber. Olha, gente, eu não consigo botar no YouTube, ele vai me derrubar. Acabou essa palestra. Pensamento. Ela oferece a Ulisses a eternidade, e não só a eternidade, porque a eternidade a pessoa pode envelhecer. Ela oferece a imortalidade, junto com a juventude eterna. Então Ulisses vai se manter imortal e jovem. Mas sem poder voltar para casa, preso na ilha. Então não tem poder. E aí Ulisses não aceita. E aí ele começa a fazer as preces, orações para Atena, que é a deusa da guerra. Atena é uma deusa grega, não é uma deusa troiana. E Atena é filha de Zeus. E Atena vai até Zeus, que é o grande soberano, e pede que Zeus interfira com Calipso. Zeus não pode se retirar, Zeus é Zeus, não vai falar com uma ninfa. E pede a Hermes. Hermes é o mensageiro. Hermes é aquele que tem os pés com asas. E aí Hermes vai até falar com Calipso. Calipso entende e atende o pedido de Zeus. E ela prefere ter um homem livre, saudoso, do que um homem preso e distante. Seria o caso de Ulisses na ilha. Então ela libera Ulisses. Não só libera, como ajuda também ele a construir uma embarcação. E Ulisses finalmente volta para casa depois de 20 anos. Então a guerra foi 10 anos e mais 10 anos para voltar para casa. Então isso mostra pra gente o que também? E só as mulheres resolvem as questões. Pode ser. Isso mostra pra gente que, mesmo com toda emoção, com toda a paixão, um dia a razão bate mais alto. De voltar para casa. Né? Bom, Mas é a emoção. Eu ia falar nada. A emoção a emoção e a razão estão sempre junto, Mate. Nunca está separado, né? E aí, a gente, mudando completamente de assunto, a gente tem o hábito, culturalmente, de segurar as emoções. Né? Poucas pessoas realmente se mostram emocionalmente.
E isso pode causar, tão comum que a gente vê hoje em dia, e a Tati pode falar isso muito melhor do que eu, das doenças psicossomáticas, as somatizações. Tem um livro muito interessante, escrito por 2 médicos da Unicamp, chamado Da Emoção à Lesão. Muito interessante esse livro. É um exemplo assim bem rápido, por exemplo, psoríase. Psoríase é uma doença cutânea, 85% ligado às emoções. O que eu vou falar agora, eu até perguntei a Tatiana Edmundo se eu poderia falar isso, que eu acho um assunto tanto quanto pesado, um sábado à noite, mas foi feita uma pesquisa num periódico inglês sério de mães que perderam filho. 2.000 mães. Quer dizer, um universo grande de sujeitos na pesquisa, uma pesquisa séria. E acompanhar essas mães durante 5 anos. E muitas apresentaram muitas doenças psicossomáticas. 68% dessas mulheres, 2.000 mulheres, quem é bom em matemática aí? Faz aí. Eu não sou. 68% de 2.000. 1.400. Não é isso, possível. Gente, ainda Quantas bem que tem mulheres? gente boa nisso, né? 1.340. Porra, melhor ainda. Que isso, gente? Então 1.400 mulheres, 1.400 mulheres de 2.000, olha que absurdo, apresentaram câncer das mães que perderam o filho. Você sabe qual tipo de câncer elas apresentaram? Quem acertar, eu pago uma paeja. Posso falar? Útero, ovário e mama. Quero paella. Vai ser minha paeja. Vai ser uma tortilha, você acertou só metade. Tortilha. Pode ser. Então, aí você vê, intimamente ligado com a maternidade. Útero, ovário e mama. E não importa como a mãe perdeu esse Não, filho. a pesquisa não fala. Perdeu os filhos. A dor, E, né? independente da idade. Porque perder filho é antinatural. Confúcio, né, o grande mestre Confúcio chinês, ele visitava a casa dos moradores de uma aldeia. E toda vez que ele passava pelos moradores da aldeia, ele deixava alguma coisa escrita na parede, os moradores. Aí ele foi na casa de uma senhora e deixou: vai avô, vai pai, vai filho. A senhora não entendeu, mas Confúcio, que palavras são essas? Que frase é essa? Se morreu o avô antes, o pai depois e o filho por último, essa casa nunca vai ter desgraça. Porque perder filho é antinatural. Né? Modifica a ordem das coisas. Bom, eu estou quase acabando e eu vou falar agora da mitologia dos orixás. Eu adoro, assim, a gente aprendeu muito a mitologia grega, um pouco da mitologia nórdica, mas a mitologia dos orixás está chegando agora para a gente. E é muito bonito porque também tem a ver com a emoção. Né? Então a história é como nasceu o candomblé. Você tem Orum e Aiê. Aiê e Orum. É o céu e a terra, que era uma coisa só. Então os orixás, as divindades, Yansan, Xangô, Omolu, Ogum, todas elas, viviam em perfeita harmonia com os humanos. O céu e a terra era uma coisa só. Orum e Aiê. Um belo dia, um humano, não se sabe porquê, sujou as mãos de lama e sujou todo o céu, sujou todo o Orum, poluiu o Orum com a mão enlameada. Oxalá, que era o filho mais velho de Olorum, Olorum é o grande ser, é o ser supremo africano. Oxalá, que é o filho mais velho, ficou muito irritado com isso e reclamou ao pai Olorum sobre isso. Olorum ficou extremamente irritado com o desafio do humano e com um sopro ele afastou a terra do céu. Afastou o Orum do Aiê. E os humanos só teriam acesso ao céu se morressem. Antes, quando eram juntos, os orixás gozavam, né, da convivência com os humanos e os humanos com os orixás. Brincavam, faziam festividades, tinham relacionamentos amorosos.
Com essa separação, ficou proibido esse relacionamento. Os orixás não podiam descer até o Aie e os humanos não podiam subir até o Orum. Passado bastante tempo, o próprio Oxalá foi reclamar com o Olorum, o ser supremo, seu pai. O Orum está muito sem graça, não tem os humanos para a gente se divertir. Nós estamos tristonhos, saudosos, a gente precisa dos humanos para que a gente possa se divertir. Os orixás reconheceram que os humanos também são importantes. E aí, o Olorum chamou Oxum e pediu Oxum, aquele orixá da delicadeza, dos feitiços amorosos, pediu que Oxum fosse até o Aie e preparasse os humanos para receber os orixás. Oxum desceu, raspou a cabeça de todos os humanos, por isso que no candomblé se raspa a cabeça, para quem entende um pouco de candomblé. Fizeram com que todos os humanos tomassem banhos em águas límpidas e perfumadas por alfazema, para preparar o espírito dos humanos. E fez ofertas através de ebós. Ebó é que se oferece o alimento para o santo. E ensinou cantigas para que os humanos invocassem os orixás. São os cantos africanos. E aí, os orixás só podiam descer em forma de espírito. Não podia mais descer em forma física. E os humanos passaram a ser cavalos dos orixás. E assim nasceu o candomblé. É lindo nessa história, né? E o que isso tem a ver com emoção? Tudo. Pela falta de emoção, do amor, da caridade, da benevolência entre orixás e humanos. E assim nasce o candomblé. Bom, tem uma frase do Sartre, que essa é pesada. Dá tempo. Vai, tem uma frase do Sartre, que ela é assim, ó. Somos jogados no mundo sem sentido, onde a angústia do homem, a angústia do espírito do homem, é o desespero diante do absurdo do mundo. Vou repetir. Somos jogados no absurdo, somos jogados no mundo sem sentido, onde a angústia do homem é o desespero do homem diante do absurdo do mundo. Porque o mundo é cheio de imponderáveis. Então, emocionalmente e racionalmente, a gente não está no poder. Não tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio, Edmundo? Não. Que vai ser papo para outro encontro. É uma frase pesada, então vou terminar com um poema leve, para ficar com boa impressão para vocês. Que eu não sou pessimista, longe disso. Eu sou platônico, pô. É um poema que eu adoro, assim, eu acho tão bonito, porque ele, ao mesmo tempo que ele é irônico, ele é doce. Ele mostra que a gente não é nada. O poema é assim. A poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é não saber quase tudo. Sobre o nada tenho profundidades. Não tenho consciência com a realidade. Pois poderoso para mim não é aquele que encontra o ouro. Poderoso para mim é aquele que encontra as insignificâncias do mundo e as nossas. Por conta dessa pequena sentença, me chamaram de imbecil. Fiquei emocionado, chorei. Sou fraco para elogios. Manuel de Barros. Muito obrigado.